Oi, gente! Boa noite! Rose, bem-vinda! Bem-vindos, bem-vindos, gente! Vamos entrando, vamos mandar a Convidem aí os seus amigos, convidem as pessoas que você conhece, que trabalham com venda. Eu já vou fixar aqui. Oi, Mari. Oi, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu aproveitar e mandar os aviãozinhos aqui pro pessoal. Isso, vamos mandando aviãozinho. Hoje o tema da nossa live é preciso vender, como faço? Você que tem um negócio, nós podemos, ou melhor, nós vamos te ajudar. Se você quiser também, dá tempo de você pegar um papel, uma caneta, porque assim, a gente tem muito conteúdo. A gente tem conteúdo prático, a gente tem conteúdo, né, teórico. Então, a gente tem muita coisa para te auxiliar aí nesse dia. Deixa eu fixar o nosso comentário. Aí, fixou. E aí, meu amigo, tudo bem? Gente, vai mandando os seus convidados e manda o aviãozinho, eu também vou mandar aqui agora. Deixa eu desligar aqui o meu som do outro celular. Quero apresentar para vocês o Jean também. Eu peguei aqui para a gente falar certinho. Vai mandando aí, ó. Se você mandar... John, e aí? John, você sabe que esses dias eu lembrei de você, que eu tava comendo raspinhas de coco. Aí eu falei, meu Deus, que saudade de um curso, né? E o John ficou do meu lado num curso e a gente compartilhou os lanchinhos que tinham, né, no intervalo. E aí eu lembrei daquele dia. Hello, Karen, bem-vinda. Clarina, bem-vinda. Maxwell, bem-vindo. Lembrei, John, acredita, eu fui comprar, eu falei, meu Deus, se tivesse um curso já esse final de semana, já ia ter que repartir com o meu amigo John. Gente, eu vou mandar aqui também para os meus contatos. Se você quiser, mande. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser incrível, vai ser sensacional. E eu já quero começar Eu já quero começar honrando vocês que estão aqui desde o começo. Eu também sou muito pontual. Então, eu quero, né, honrar vocês que estão aqui desde as 7h30. E para começar esse bate-papo, eu quero falar quem é o Jean, né? O Jean, ele é cofundador da Taurus Vendas e ele é especialista em venda. Então, é um amigo que sempre que a gente está junto, eu ouço muito ele, porque ele, assim, fala... Primeiro, né, uma coisa que eu percebi em você, Jean, com muita propriedade, muito natural, né? Você é muito seguro daquilo que você fala com relação a vendas. Boa noite, Christian, Personal Revestimentos. Boa noite, bem-vindo. Manda para um amigo seu, porque eu tenho certeza que vai ser sensacional. Ó, o Jean é top demais, gente. E eu falei, Jean, vamos ter esse bate-papo, porque... para quem aí é da audiência do Jean, então eu também vou falar um pouquinho. Eu já, no mínimo, aí eu vou entregar um pouco a minha idade, mas no mínimo uns 10 anos eu trabalho na área de vendas e eu gosto disso, me identifiquei. Jean, seu maravilhoso! E me identifiquei com isso. Então eu falei, amigo, vamos nós dois para falar para essa galera. A gente sabe que tem muita gente mesmo que tem, assim, não tem conseguido. Essa é a realidade. Tem pessoas que estão se batendo. Você que é fera, nosso amigo querido. Para quem não sabe, eu tenho 2 amigos com o nome Jean. E a gente, às vezes, sai juntos, né? Aí tem que ficar Jean, Jean, Jean. E o Jean, nosso amigo, está aqui na live também. Gratidão. Bem-vindo, Jean. E aí eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho aí. Sander, mesmo tá entrando gente fera aqui. O Sander, lembrei dele também.
Essa semana passada quase eu te liguei, viu? Para te pedir um help. Quem sabe eu ligo agora que você entrou, vai que é já uma transmissão de pensamento. Cara fera, super inteligente, também incrível. E aí, meu amigo, vamos começar então a falar de vendas? Com certeza, Mari. Nossa, que felicidade eu tenho. Eu recebi esse teu convite aqui de braços abertos. E casou muito bem com o meu projeto inclusive que eu estou fazendo com o Jean, que está aqui nos assistindo, de otimizar o meu Instagram, que, como vocês podiam ver anteriormente, né, estava totalmente abandonado, totalmente incongruente aí com todas as entregas. Então, casou muito, eu fico muito feliz de ter a honra, no caso, da primeira live do meu canal ser contigo. Eu tenho certeza que quem está aqui vai receber muito conteúdo. Eu tenho aqui o compromisso de... Claro que a gente tem um tempo limitado de 1 hora, mas nessa 1 hora eu passar todas as informações que eu puder ajudar vocês em relação a vendas, que eu não tenho ainda 10 anos como você, Mari, que você comentou ali já um pouquinho da idade de tanto de vendas, mas eu já estou há 7 anos aí nessa caminhada ali como vendedor. Também sou apaixonado por essa área. E assim como qualquer vendedor, eu entendo que vendas você não nasce sabendo. Eu acho que esse, inclusive, talvez seja um dos primeiros mitos dos vendedores, né? Que, nossa, aquele cara ali fala bem, então ele nasceu vendedor. E, na verdade, não é isso. O vendedor pode aprender as técnicas de vendas. Na verdade, quando ele aprende o processo, quando ele aprende quais são os pilares que ele tem que desenvolver para se tornar um ótimo vendedor, aí ele percebe e ele entende que ele começa a vender muito mais. Então, esses são os grandes pontos que eu já quero começar falando disso, né? Porque se você é vendedor, não está tendo resultado agora, entenda que talvez nessa live você vai encontrar alguns desses pilares e alguns insights que vai te ajudar a vender a próxima venda, vender o próximo pedido, que talvez esteja travadinho, mas com um empurrão vai sair. Eu queria que a gente começasse falando já do primeiro tema, né, Jean? A gente que trabalha com isso, e aqui eu tô vendo que tem muita empresa entrando, se conectando, porque é nome de empresas mesmo, então que bom que vocês estão aqui. Uhum. E você aí também que está assistindo essa live tem percebido a evolução da venda. A venda, ela mudou muito, tá? Principalmente, eu digo assim, claro, nesses últimos 5 anos eu percebi, e agora nesses últimos meses, né? Então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho o que você vê dessa evolução do setor de vendas, Jean, nesse momento que a gente está vivendo. Show, Mari. Na verdade eu vou contar um pouquinho da história, tá? Contar um pouquinho, sentar no pessoal que aqui tem história também. No passado, lá na década de 70, 60, e talvez inclusive hoje, tá? Porque eu vejo que muitas empresas usam esse método mais antigo. O vendedor ele fazia uma venda tradicional. O que é fazer uma venda tradicional? Ia lá o vendedor, preparava o portfólio de produto que ele tinha, ou os serviços que ele representava, ia nas empresas, ia no potencial cliente e falava das características. Ou seja, ele vendia produto e serviço. Inclusive, muitas empresas hoje ainda fazem isso. Eu ouso dizer que as empresas que começaram a inovar são as empresas que pegam as informações lá do Vale do Silício, lá dos Estados Unidos, e começou com a movimentação das startups. Então, grandes empresas de tecnologia começaram a mudar um pouco isso, de não vender dessa forma mais tradicional. E elas passaram a vender soluções. Só que eu diria que hoje a gente não vende mais soluções. O que seria vender soluções, né? Identificar a dor do cliente, identificar o problema que ele tem e casar esse problema com uma resolução. E já fazer esse casamento aí do produto ideal para ele nesse momento. Só que a grande questão é que isso evoluiu para vender experiência. Para uma venda de experiência, justamente. Então o cliente ele quer ouvir e quer falar aquele uau, esse cara aqui ó, é sensacional. Por quê? Vamos dizer que você vende por telefone ou mesmo presencialmente, né? Na verdade, agora na pandemia, talvez mais por telefone. Inclusive, muitos representantes comerciais estão tendo que se adaptar para essa venda por telefone nesse momento. E o que acontece hoje, Mari? Esse vendedor, ele tem que entender que o cliente dele, ele está recebendo infinitas ligações. Está recebendo ligação demais. Então, como eu me diferencio? Como é que eu me diferencio
para aquela pessoa que está me ligando, que está recebendo a minha ligação ou que está recebendo a minha visita, caso você ainda esteja podendo visitar, para que ela me atende e me escute. Então tudo começa nessa entrega de experiência. Gê, como é que eu entrego então uma experiência para o meu cliente? Eu acho que o primeiro passo, na verdade, é você tomar a decisão de entregar uma experiência. Porque tem muito vendedor que chega para falar com o cliente, mas não está interessado em ouvir ele. Não está interessado em prestar um bom atendimento. Tá lá de corpo presente, como a minha mãe costuma dizer, né? Inclusive, ela está aqui na live. Oi, mãe. Oi, mãe do Jean. Então, isso acontece demais, tá, Mari? O vendedor, ele tá de corpo presente e aí ele faz a venda tradicional, porque o automático dele é falar. E ele esquece de se identificar, de entender por que o cliente está aqui. O que fez ele vir à minha loja hoje e não vir na semana passada ou no mês que vem? O que está acontecendo com a vida dele? Então, só de você se interessar, você já começa a pegar o alvo do cliente. Por quê? Hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas estão carentes. Tem muita gente que não recebe nem afeto da própria família. Então, só de o vendedor dar atenção, você ativa um pertencimento para a pessoa. Ela já se sente pertencente, ela já se sente importante por você. Então, ela ativa já aquele gatilho mental da reciprocidade. Ela quer te retribuir de alguma forma. E como é que ela retribui? Ela retribui te dando atenção. Essa é a tua primeira venda, na verdade. A primeira venda de um vendedor é justamente pegar a atenção do cliente. Porque se ele não estiver te dando a atenção, você não vai conseguir ofertar o produto que você tiver. E mesmo que seja o melhor do mundo, tá? Se você não conseguir a atenção do teu cliente, não tem como. Então tudo começa com essa decisão, na minha visão, sabe? Eu concordo contigo e até esses dias eu tenho feito muita reunião de planejamento, né, com 2 times de venda, que eu tô tendo a oportunidade de trabalhar nessa novidade aí. Logo mais falo aqui sobre, mas assim, o que eu percebo, e eu até estava conversando com uma das pessoas essa semana, a questão do preço, né? A gente não pode mais achar que vendedor é pedido, preço e meta, porque assim, isso não existe mais, não existe mais. A minha meta, claro que é o meu objetivo final, é o objetivo final do time, da equipe, mas eu até conversei com a pessoa, né? E foi na segunda-feira essa conversa, eu falei, cara, você tem que saber para que você está indo, o porquê que você está indo, quais de fato são as necessidades do cliente, né? Será que realmente, né? Eu vou pegar aqui um exemplo de um produto que eu vendo hoje, né? Será que realmente é um comercial de 30 segundos? Ou será que eu, como rádio, eu vou ter que fazer algo específico para ele? Qual que é a dor dele nesse momento, né? Então, assim, não olhar só para mim, querendo, né? Bater a meta, fazer um pedido, fazer uma venda legal, porque às vezes a venda pode ser legal para o vendedor, mas não necessariamente vai ser legal para o cliente, né? Não sei se tu concorda com isso. Demais, demais, Mari. Na verdade, eu escuto muito hoje que a gente não vende mais um produto ou serviço, a gente vende uma transformação de vida. Então, tem um cliente que vende uma forma para minha loja. Eu tô chamando loja, mas isso serve para qualquer coisa, tá? Então ele vem aqui para minha loja e ele tá de um jeito. E ele tem que sair de outro jeito. Nem que seja com um conhecimento a mais, mas ele tem que sair com alguma transformação da fala, da conversa que ele tem comigo. E para ele sair com essa transformação, eu tenho que necessariamente entender a dor dele, entender o que ele quer. Então eu tenho que ver a pessoa, o meu cliente, mesmo que seja B2B, tá? Mesmo que você esteja vendendo para empresa. Você tem que entender que você vende para pessoas. E pessoas primeiro compram com emoção para depois justificar com razão. Então, se você ficar batendo lá, meu produto é isso, você está indo para a razão dela. Só que você não está ativando aquela emoção de... eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Tá no shopping, começar a andar, ver aquelas lojas maravilhosas, aí você vê aquele sapato. Você começou a ver que você tá visualizando, né? Você vê aquele sapato. Você vê aquele sapato maravilhoso, né? O que acontece com a tua cabeça? Você já pensa, poxa, eu preciso desse sapato. É emocional, tá? Eu preciso desse sapato. Aí depois você começa a justificar. Por que eu preciso desse sapato? Porque ele vai combinar com a minha camisa que eu tenho, com a minha bolsa. Ele vai combinar com isso. Ele tá em promoção aqui, ó, 70% off. Então, ó, vai ser sensacional. Só que o que acontece? Se você entrar na loja
e aquele vendedor te atender mal, já brocha. Ou seja, você entrou decidido a comprar, o vendedor te atende mal, o que você fala? Ah, eu estou dando uma olhadinha. Aham, bem isso. Entenda, ninguém entra na tua loja se não estiver querendo comprar alguma coisa. Talvez ele não tenha achado, talvez ele não queira falar com você, ou talvez ele não ache que esteja pronto. Mas ninguém está dando uma olhadinha. Isso é fato. Então, os vendedores eles têm que entender justamente isso, né? Que eu tenho que tratar o cliente como uma pessoa, não como um R-cifrão lá que está andando e vai me dar dinheiro. Eu acho que isso é muito importante. E entrando nesse gancho que você falou agora, já dá pra gente falar um pouquinho sobre o rapport, né? Eu vejo que muitas pessoas têm uma dificuldade de fazer rapport. Às vezes eu vejo que pessoas sabem na teoria, leram o que é o rapport e tal, mas nem todo mundo que lê consegue fazer o rapport adequado. E eu acho que nessa situação que você falou, todo vendedor tinha que, no mínimo, ter uma base sobre isso, né? Que é isso que você falou, da pessoa entrar e a gente fazer essa conexão. Queria que tu falasse um pouquinho da tua visão sobre isso, né? O que é a rapport para você, Jean? Pô, legal. Eu vou chegar falando um pouco da definição e depois de como você pode fazer para aplicar. O rapport, lembre-se que é um conteúdo muito vasto, tá? Inclusive eu dou treinamento de rapport que dura às vezes 4, às vezes 8 horas. Só rapport. Então, é um tema que eu vou arranhar aqui a superfície, tá? Muito da definição do Tony Robbins de rapport. Que rapport é a capacidade de você sair do teu mapa de mundo e ir para o mapa de mundo do cliente. Ou seja, é a capacidade de você se conectar com o cliente. A essência de uma comunicação bem-sucedida é feita com o rapport. Muita gente, inclusive, pensa que rapport é só o espelhamento de você imitar o que o cliente está fazendo, ou que rapport é somente você fazer o quebra-gelo inicial, mas não, o rapport é a tua conexão com o cliente. Em todo momento que você está negociando, tanto antes quanto depois, inclusive, né? No teu follow-up, no teu acompanhamento com o cliente, você deve fazer rapport ainda. E eu gosto de falar, e eu gosto de começar meus treinamentos de rapport falando de um estado que você tem que estar para o rapport acontecer. Que eu chamo de estar pronto para ação. O que é estar pronto para ação? É entender que eu estou no aqui e no agora, considerando que as pessoas que estão comigo são as mais importantes do mundo. Mas, Jean, a pessoa mais importante para mim é minha esposa, é meu pai, minha mãe. Ok, é mais importante da tua vida, mas naquele minuto, a pessoa mais importante para você deve ser o teu cliente que está na tua frente. Se você fizer isso, pode ter certeza que você vai começar a entregar uma experiência melhor e vai começar a se conectar com o cliente, mesmo de forma intuitiva. Mesmo que seja de forma intuitiva, sem conhecer toda a técnica de fazer aquele espelhamento, de imitar o tom de voz dele, enfim, isso aí é um pouco mais avançado. Mas eu diria que começa com essa decisão de estar no aqui e no agora. E sabe o que me deixa mais triste, pegando ali a minha realidade, que é a venda por telefone, Mari? Eu vou em várias operações de vendas e eu vejo o vendedor falando com o cliente pintando a unha, comendo, falando com outro cliente no WhatsApp. E a gente que tá no telefone, e é tão engraçado isso que você tá falando, porque a gente que estudou um pouco mais sobre esses temas, eu consigo perceber quando a pessoa tá comigo. E o Fagner fala às vezes pra mim, mas você é muito chata, eu vou falar com ele. Eu falei, não é chato, é porque eu mereço ser bem atendida. Eu sei do atendimento que eu dou para as pessoas que eu vou fazer o atendimento. Então, assim, no mínimo, porque senão a pessoa tá ali falando com você, aí ela pede até para você repetir o que você acabou de falar. Cara, ela não tá nem ali, não tá nem te ouvindo. E rapport é justamente isso, é a capacidade de você pegar aquele gatilho e usar. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo do que aconteceu na prática com uma venda por telefone, Mari. Então, eu estava fazendo uma auditoria numa ligação de uma vendedora e nessa ligação, quem atendeu foi uma criança de 5 anos. Uma criancinha. Ela atendeu, oi! E a vendedora atendeu, oi, tudo bom? Quem que tá falando? Tá falando a guria falou o nome dela. Pô, legal, passa pra mamãe. A criança foi lá e passou pra mamãe. O que aconteceu que aquela vendedora fez? Ela foi lá e falou, aqui é a vendedora da empresa tal, tô te ligando para te oferecer o produto tal. Ela não usou o fato que aquela pessoa tem uma filha que atendeu o telefone. Por exemplo, o que ela poderia ter feito? Nossa mãe, nossa fulana, que secretária incrível você tem aí, né?
Quantos anos ela tem? Nossa, e se você tiver uma filha ou uma sobrinha, enfim, alguém da mais idade, você pode falar, nossa, eu tenho uma filha também de tantos anos, a minha faz isso, isso e isso. Por quê? Porque você vai estar falando do assunto que provavelmente essa mãe mais gosta. Ou um dos assuntos que ela mais gosta, que é a filha. Sim, sim. Então eu vejo que muitos vendedores perdem essas oportunidades de fazer rapport, de pegar esses gatilhos, sabe? Às vezes uma foto no WhatsApp do cliente, às vezes você vai visitar o cliente, está em reforma, o vendedor nem toca no assunto da reforma, do que está acontecendo no momento. Então, sim, o rapport é justamente isso, é você olhar para esses gatilhos. O que está acontecendo? Pô, o cliente é casado? Será que ele tem aliança? Esse tipo de coisa faz muita diferença, sabe? E assim, até pegando esse gancho, você que é vendedor, teria muitos assuntos aqui, mas a gente tem que aprender nesse de vendas a não ser escasso. Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei em vendas, eu era muito escassa na minha mente, assim, sabe? De achar que a empresa tinha que me dar todas as condições do mundo para eu fazer a venda. Tipo, pegando esse gancho que o Jean falou. Hoje eu sou uma outra pessoa, claro, porque a gente também vai evoluindo e a gente vai evoluindo, graças a Deus, em todos os aspectos. Mas isso que o Jean falou é tão importante de você lembrar das datas que são importantes para o teu cliente, sabe? Se conectar com ele, ver se ele tem filho, ver o que você pode fazer. Gente, eu posso dizer assim, e eu sei que o Jean também é uma realidade para ele. Os meus clientes, eles são meus amigos, assim, a grande maioria deles são pessoas que eu sei da vida pessoal deles. Por quê? E não foi uma coisa invasiva, mas foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo. Por quê? Porque também não é fazer por fazer ou fazer por querer forçar, que o cliente também percebe, mas é de fato você se conectar com ele e se importar com ele, se importar com a família dele, se importar com a verdade dele. Então, assim, uma dica que eu dou para você, vendedor, não saia da empresa, se você está podendo fazer visita, enfim, ou via vídeo, se conecte antes até de ver o seu cliente, sabe? Entra no site, entra nas redes sociais, veja coisas que são importantes. Não tenha medo de dar dicas. Eu falo porque eu trabalho num veículo de comunicação hoje. Muitas vezes os meus clientes perguntam, Mari, eu quero investir em outro veículo de comunicação. Se é bom para o meu cliente, eu tenho que ter essa clareza de que ele pode anunciar comigo e pode anunciar com outro e tá tudo bem. Sabe? É essa clareza, essa transparência que tem que ser um relacionamento saudável, né, Jean? Com certeza, Mari. Até lembrei de uma história aqui. Essa história não é minha, tá? Ela aconteceu com outro vendedor que estava me contando de um cliente que a gente tem hoje. E o que acontece? Ele faz uma venda muito complexa. Ele vende seguros. E é totalmente presencial. E o que aconteceu uma vez? Ele chegou, foi visitar um cliente, e quando ele chegou lá, estava na mesa do diretor a proposta de um concorrente. De vários concorrentes, na verdade. Uma pilha de proposta. Na hora que ele olhou aquilo ali, ele chegou e falou, então seu João, vamos colocar ali dando nome às pessoas, né? Aleatório. Então, seu João, eu não quero que a minha proposta fique nessa pilha aqui. Sabe por que eu tô aqui? Sabe por que eu tô aqui mesmo, seu João? E eu tô aqui porque eu quero te falar qual é a melhor proposta para você. Indiferente se a minha for a pior, eu vou falar, seu João, fecha com tal pessoa, porque ela vai te ajudar nisso, nisso, nisso. E sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero ficar aqui só no mês que vem. Eu quero ficar aqui por 5 anos. E eu tenho certeza que quando a melhor proposta for a minha, você vai fechar comigo sem sombra de dúvidas. Então, esse é o meu objetivo com você. Eu acho que isso casa muito, porque o nosso objetivo como vendedores, talvez isso pode parecer até meio prolixo, mas talvez é perder um pedido para ganhar vários outros. Entende? E talvez, inclusive, o cliente te teste nisso. Talvez o cliente até te teste nisso. Olha, eu vou fechar primeiro com outra empresa, com o cara que ele indicou, mas ele pegou a confiança em você. Então ele vai te indicar. E o poder da indicação é muito alto. Sim. Eu vi um dado da MeTime, se eu não me engano, que quando vem uma indicação, a taxa de conversão ela chega a quase 50%. Sim, é verdade. Então a gente tem que trabalhar justamente para isso, para a gente ter advogados. O que é um cliente advogado? É aquele cara que quando alguém fala mal de você, ele te defende, igual um advogado faria.
Mas para isso é justamente essa junção de várias coisas, né? Você Claro. tem que entender o cliente, você tem que ter esse interesse genuíno com ele, que é o que você comentou, né? Poxa, eu quero ser bem atendido, eu também quero. Inclusive, tem vezes que eu desisto de comprar porque eu sou mal atendido. Que eu penso, Sim. pô, é uma afronta eu comprar desse cara aqui, eu não quero. E Então, é tão engraçado isso, assim, não engraçado, né? Na hora é triste, né? Porque eu, como mulher, eu tenho me desapegado, né? Porque eu era muito consumista, eu não tenho problema nenhum de falar isso. E aí, quando você chega na loja, você fala, uau, eu vou. Aí você não é bem atendido, cara. Nem a palavra promoção mais né? Não te atrai mais. Você fala, eu quero ir embora, eu não, sabe? Porque você não vê aquele brilho, né? Eu falo, gente, vendedor tem que ter brilho no olhar, tem que ter aquela coisa assim, cara, eu tô aqui para te atender da melhor maneira possível. E assim, ó, isso não tem a ver com a nossa vida, porque às vezes eu sempre falo isso ali pro time, gente, não importa o que a gente tá passando. O nosso cliente, ele merece um excelente atendimento, não importa, sabe? Não importa o que está acontecendo de lá para fora, aqui dentro, ele é o nosso melhor. Então, assim, a gente tem que dar o nosso melhor para ele, né? Que é a lei do retorno, né, Jean? Que a gente também, para quem não sabe, a gente falou só de vendas aqui, mas o Jean também é formado em coaching, então, assim, a gente também entende que não é só venda. Né? Tem todo venda alinhado com o seu comportamento, com suas crenças, com aquilo que você acredita. E pegando esse gancho, Jean, eu queria te fazer uma pergunta. Na tua opinião, Jean, o que um vendedor precisa ter? Que você fala assim, Mari, todo vendedor tem que ter isso. Para ser vendedor, isso aqui é primordial. O que tu acha, na tua opinião? Responsabilidade pelo seu resultado. Com certeza. E isso, ele engloba muito o que você estava comentando. Dessa inteligência emocional que ele tem que ter. Dessa inteligência emocional de entender que... gente, eu vejo que muitas pessoas até têm esse pensamento, né? De que, pô, o cara é coach, agora ele é feliz para sempre. Não é bem assim. Tem dia que eu acordo... Nossa, tem dia que eu acordo que eu simplesmente não gostaria de ter acordado. Quero bater na cama porque ela fez o tempo passar muito rápido. Só que o que um vendedor tem que entender? E, na verdade, o que é um vendedor profissional? O vendedor profissional entende que no dia ruim é o dia que ele tem que dar o melhor atendimento. E para isso eu tenho algumas estratégias. Eu não sei, e eu convido vocês aqui que estão aqui para... Depois dessa live, por favor, tá? Ir no YouTube e ver um vídeo do grito de guerra do time All Blacks da Nova Zelândia. Eles faziam o haka. O que eles estão fazendo ali? O que é esse grito de guerra? Eles estão simplesmente colocando toda a energia que eles têm, toda aquela testosterona que para eles nesse momento é muito importante, para fora, para que eles façam um jogo épico. E eu tenho certeza que se tiver algum daqueles jogadores triste naquele momento, ele vai mudar o estado de espírito dele. Sim. E isso é muito importante. E eu vejo que muitos vendedores cometem esse erro de atender o cliente estando mal, não conseguindo ter um sorriso na voz, não conseguindo ter o otimismo que vai dar certo, e simplesmente pensando, nossa, tive um dia ruim, é culpa do patrão, é culpa que só recebo lead ruim. Na verdade, não. É por isso que você tem que ter essa responsabilidade pelo resultado e entender, tá, eu recebi esses leads. O que eu fiz que deu errado? Aí você entender, pô, eu fiz isso aqui que deu errado, tá, vou eliminar, não vou fazer mais. O que eu fiz que deu certo? Ou vou continuar fazendo, deu certo, eu vou manter. E o que eu não estou fazendo ainda, ou o que eu posso melhorar nesse meu processo para ter mais resultado ainda? O que eu posso testar? Eu tenho certeza, Tamara, que qualquer vendedor que fizer isso todos os dias vai alcançar a excelência. E assim, ó, gente, pegando o gancho que o Jean falou, todo vendedor tem que ter disciplina, tá? Gente, vendedor que não tem disciplina, vendedor que... Eu vou falar, assim, de coisas que dão certo e o Jean também pode complementar com coisas que ele faz, porque naturalmente eu sou diferente do Jean, mas pra mim, Mariana, eu não abro mão de ter uma agenda e olhar essa agenda toda hora, todos os dias. Hoje, no atual momento da minha vida, eu tenho 2 agendas. Eu tenho uma online e tenho, porque eu sou do papel ainda, eu gosto de anotar, então eu tenho 2. Eu tenho um caderno que eu vou dar uma dica para você que é vendedor, né? Porque a gente, às vezes, prioriza coisas que dariam para esperar
E aí a gente tumultua toda a nossa vida naquele dia, você vai para casa cansado e fala, meu Deus, eu não fiz nada. Pega um caderno e coloca ali tudo que você tem que fazer no dia. E vai se certificando do que você fez no final do dia. Eu, Mariana, eu tico de canetinha verde o que eu fiz. E o que eu não fiz no dia, bem coisa didática mesmo. O que eu não fiz naquele dia, eu ponho de caneta vermelha. Porque no outro dia eu não posso começar o meu dia, se aquelas eram as urgências do dia anterior, eu preciso resolver. Porque senão elas vão continuar ali e vão estar na minha cabeça, eu não vou conseguir ir para outras coisas. Então, assim, ó, tenha disciplina com você. Você que está aqui vem depressão, gente, a gente sabe disso. Eu até conversei com uma pessoa essa semana, eu me senti... às vezes você fala assim, a gente se sente pressionado. Eu falei, gente, mas eu tô conversando com vocês. E vem a depressão. Se a gente não tivesse, né, esse frio na barriga, se a gente não tiver venda, é isso todo mês. Virou um mês, o outro começa assim. Então, assim, eu, Mariana, eu tento dormir bastante. Claro que tem dias que eu não consigo, eu vou falar igual o Giano, vamos criar aqui Alice no País das Maravilhas. Ter uma alimentação saudável, fazer algum tipo de exercício físico. Eu preciso, quando eu não faço, eu sinto falta. Eu preciso gastar essa energia, eu preciso colocar o meu foco em outras coisas. E quando eu volto, eu volto com tudo. Então, assim, eu acho que disciplina também, né, Jean, é algo fundamental. Com porque certeza. a gente recebe tanto não, né? Na verdade, mais não do que sim. Mais não do que sim. Se você for sênior, ou seja, aquele melhor vendedor da empresa, você vai receber mais não que sim. Não tem o que fazer. O Fagner, meu marido, às vezes ele ouve eu nos áudios, assim, porque vendedor também, eu sou full time, né? Claro que chega um horário da noite, eu não atendo mais, porque eu também tenho uma minha vida, mas durante o dia é full time. Às vezes ele fala, meu Deus do céu, como que você recebe não tão feliz? Eu falei, mas é parte do que eu escolhi para minha vida. A gente recebe muito mais não do que sim. E amanhã eu vou transformar esse não em sim. Eu tenho certeza disso. Com certeza. E isso é ter responsabilidade pelo resultado, Mari, inclusive. Olha só. Já validando aí as características. Mas você falou algo bem legal sobre a disciplina, e isso é verdade. Eu costumo dizer, eu tive um curso da IB Vendas com o Mário Rodrigues. Agora a IB Vendas nem existe mais, né? Mas, enfim, eles têm um método sensacional. E o Mário, ele fala que existe duas metodologias que o vendedor pode escolher. E não tem certo ou errado. Na verdade, eu considero que o ideal é ter o equilíbrio disso tudo. Que uma é a estratégia de perna e outra é a estratégia de cabeça. O que é a estratégia de perna? Pô, é você atender cliente um atrás do outro. Porque daí você vai encontrar mais clientes dispostos a comprar, porque você vai atender mais gente. E outra estratégia é a estratégia de cabeça. Que é o quê? Você ser estratégico, você entrar no LinkedIn dele, você entrar nas redes sociais, você entrar no site dele, você olhar onde ele está situado. Enfim, você pensar estrategicamente em qual é a dor dele para resolver ela. Só que eu considero que é melhor ter um equilíbrio disso tudo. Por quê? Se eu for o cara mais estratégico do mundo, só que atender só um cliente, eu não bato a meta. E se eu atender todo mundo correndo, mas de qualquer jeito, também não vou bater a meta. Então você tem que ter essa harmonia de ter essa disciplina, de ter essa agenda. Eu também sou fã de agenda, porque eu acho que vendedor não pode atrasar. O cliente está esperando. Você marcou as 2 horas, você tem que estar as 2 horas lá. Sim. Porque senão você não pode cobrar a meta, o fechamento, o pedido para ele, se você tiver chego às 2h10. Por quê? Pô, se você furou, como é que você vai cobrar dele alguma coisa? Sim. Percebe? Não é congruente. Então eu também sou fã da agenda. Eu uso ela totalmente online hoje. Acabo que eu não uso ela no papel. E eu gosto muito porque me avisa. Eu coloco lá 17h30. Tá? 10 minutos antes eu recebo uma notificação e eu já sei que eu tenho que estar lá. Então facilita muito o trabalho do que deixar ali, vou atendendo um cliente atrás do outro, vou atendendo um... quando vem aparecendo a demanda, eu vou atendendo. Então isso é muito importante. Definir, inclusive, o que é importante que você está fazendo, o que é urgente, o que você não precisa mais fazer, o que você pode delegar. Tem muita atividade que a gente faz. Eu vejo muito vendedor, inclusive, Mari, escrevendo e-mail, tá? O vendedor escreve muito mal normalmente. Normalmente, eu considero que são poucos os vendedores que têm essa capacidade de escrever muito bem. E eu vejo que tem muito vendedor que perde tempo escrevendo e-mail. Será que ele não podia delegar para o marketing? Ou para alguma outra pessoa deixar esses e-mails prontos?
e ele vai lá e só muda o nome, muda as dores do cliente, deixa um template. Isso é processo, isso vai te dar velocidade para que você tanto atenda o cliente bem, porque esse e-mail vai estar bem estruturado, quanto você consiga ter velocidade de não estar perdendo tempo, entre aspas, com coisas que talvez você não seja bom, ou mesmo se você for bom, você podia estar fazendo outra coisa, priorizando outro cliente, por exemplo. Sim. Ô, Jean, é fantástico isso que você falou. E aí eu queria trazer também a questão das microempresas, né? Que a gente sabe que principalmente nesse momento que nós estamos, tem muita gente, né, que está com esse desafio. Que dica que você daria para uma pessoa que ela é a gestora desse micronegócio e ela também tem que fazer venda? Ou seja, sabe aquele empresário que tem que fazer tudo? E aí, eu tô te perguntando isso porque eu tenho amigos meus que são microempresários e eu ouço muito assim, Mário, eu tô com tanta coisa na cabeça que eu não consigo nem... Você chama assim, fulano, vamos sair pra, né, sei lá, pra fazer alguma coisa. Não dá, porque tá com a cabeça tão cheia. O que você daria, assim, de didático, assim, cara, faça isso? Porque, assim... Ele tem que, às vezes, estar dentro da cozinha, aí ele já tem que limpar, aí ele já tem que ir no caixa, talvez ele tenha que fazer uma encomenda fora, aí só que ele também tem que sobrar tempo para vender, aí tem agora as redes sociais, que se ele também não tiver nas redes sociais, o que você daria de dica para essa pessoa que está vivendo esse momento? Eu primeiro daria de dica ela mapear o que está acontecendo, né? É mapear o que está dando mal, como diz aqui no coach, ou até mesmo também, né? Fazer um diagnóstico. Como que ela pode fazer um diagnóstico? Ela pode pegar justamente essa agenda, essa dica da agenda que você deu e mapear todas as coisas que ela faz no dia. Então, ela pega um dia, eu recomendo ela pegar um dia e mapear tudo. 8 horas da manhã acordei e tomei café. 8h15 eu fiz isso. 8h20 eu fiz isso. Mapear tudo mesmo. Mas por que é importante mapear tudo? Porque depois você vai dividir tudo que você fez em 4 setores. O primeiro setor é atividades que são urgentes e importantes. O que eu considero urgente e importante? É alguma coisa que vai me dar resultado e está ali batendo água na bunda. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer na hora, fazer agora. Eu mapeio uma segunda categoria, que é o quê? O que não é urgente, mas é importante. O que eu faço com essas? Eu vou agendar. Por quê? Porque se é importante, mas não é urgente, não está água batendo na bunda, então quer dizer que eu posso colocar para fazer em um outro momento mais repentino. E as outras 2 categorias de atividades são o quê? As atividades delegáveis, que é o que eu estava falando aqui nesse exemplo do e-mail. Ou seja, o que eu estou fazendo que eu poderia passar para outra pessoa ou mais especializada, ou que, enfim, tem mais tempo com isso, para ela fazer. E também o que eu estou fazendo que é inútil. Porque pode ter certeza, e pasmem que isso acontece demais. Tem muito gestor que está fazendo atividade que não devia estar fazendo. É verdade. Que ele está focando em coisas que não devia estar fazendo. E isso não dá resultado. E só de fazer isso, ela já libera o tempo dela para ela fazer essas coisas importantes, para ela vender mais, para ela dar um melhor atendimento, ou até para ela contratar um time. Sim, né? Porque ela tem que entender que a hora dela é cara. A hora dela é cara. Então, se ela passar um tempo muito grande fazendo atividades desnecessárias, isso que vai, vamos dizer assim, matar a produtividade dela. E depois que ela fizer isso, a minha dica é ela fazer o quê? Depois que ela já tiver mapeado essa matriz, ela faz a agenda ideal dela. Ela escreve, olha, minha agenda ideal são essas atividades. Por quê? Eu tenho certeza que ela vai ganhar muita produtividade com isso, sabe, Mari? Sim. E eu quero também dar uma dica, uma frase que eu não delegava tanto, tá? Há alguns anos atrás, mas hoje, cara, eu super delego. Você que é microempresário, você que é gestor, não tenha medo de delegar. Delegue ao máximo. Delegue ao máximo, porque você tem que estar com a sua cabeça, principalmente você que é dono de uma empresa, você que gerencia a equipe, você precisa estar com a sua cabeça pensando em outras coisas. Então delega, não tenha medo de delegar. A pessoa que você está delegando, se ela crescer, que bom, você está crescendo junto, cara. Isso mostra que você é capaz de poder ter passado a informação e ela fez tão melhor quanto você, né, Jean? Com certeza. E lembrando, tá? Não é delargar. É delegar. Tem Qual isso, que é a né? diferença, Gui? Qual que é a diferença? Delargar é eu passar uma atividade... vou explicar. Delargar é eu passar uma atividade e esquecer. Deixa pra pessoa. Delegar é o quê? Eu passar uma atividade, falar como que ela tem que fazer e depois medir se ela fez. Ou seja, eu vou ter que ter um momento de controlar para ver se a atividade aconteceu. Porque senão eu vejo muito gestor também mandando, por exemplo, o vendedor. Ô vendedor,
preenche no CRM, preenche no CRM. E o vendedor não preenche nunca no CRM. Às vezes tem vendedor que não gosta de CRM, inclusive. E aí o que acontece? Só segura um pouquinho aí, só porque senão vai subir essa pergunta, e o John já tinha feito uma. Qual programa de gestão de vendas vocês indicam para controle das vendas? Prático e dinâmico. Eu gosto muito do Pipe Drive, olhando prático e dinâmico, tá? Também gosto. Por que eu gosto dele? Porque ele tem uma visão Kanban bem legal, então você consegue colocar as fases do teu funil de vendas bem estruturadas, né? Para ver o que está avançando, onde você está perdendo e tudo mais. E agora eles colocaram lá na visão de relatórios deles um painel de insights. Então tem vários relatórios, desde desempenho do teu funil, até a tua previsibilidade, o teu forecasting, ou seja, o quanto você tem para fechar naquele mês ou nos próximos meses, quais são os clientes potenciais. Tá bem legal nesse sentido, e o bom é que é quase plug and play, né? Você pega ele com uma configuração mínima, você já passa a sair usando, tá? Porém, se você quiser uma visão mais complexa, só que aí você vai provavelmente precisar de uma consultoria para te ajudar a implementar, eu sou fã do Salesforce, porque você pode fazer o que você quiser. O teu processo você faz lá dentro do Salesforce. O Pipe Drive você tem que se moldar ele, né? O Pipe Drive, onde as pessoas encontram, Jean? Como que eu já sei, mas eu tô te perguntando bem passo a passo, porque tem pessoas perguntando aqui. A Ana perguntou, né? Repete qual o programa, por favor. Como que faz para eles terem acesso a isso? É bem tranquilo, tá? Você acessa lá o pipedrive.com.br. Olha, detalhe, eles não estão patrocinando a gente, tá? A gente até que gostaria, né? Vai que, gostaria. Né? Eu fui falando no site e até pensei, pô, eu tô vendendo isso aí. Mas basicamente você entra lá no pipedrive.com.br. O Pipe Drive ele tem 4 planos, tá? O que eu recomendo é o plano profissional deles, que é o terceiro plano. Por que eu recomendo este plano? Porque ele é o primeiro plano que você vai poder ter múltiplos painéis. O que seria isso? Você vai poder fazer vários relatórios diferentes para cada um dos seus vendedores. Nos demais planos, você vai ter somente um painel que é o gerencial, que é o painel único da empresa. Então, se você tiver uma equipe com vários vendedores, ele vai ser insuficiente para você. Por isso que eu recomendo esse plano, que é o profissional, que, se eu não me engano, ele deve estar ali $50 por vendedor. Isso eu tenho que confirmar, mas deve estar mais ou menos isso. Uhum. E é claro, né, gente, eu tô vendo muita gente entrando aqui agora. Se vocês precisarem, como eu falei, né, o Jean, ele trabalha numa empresa específica com relação a isso, né, a vendas. Então, se você precisa... eu não vou nem falar com o Jean porque vai que é caro. Tira essa crença da sua mente. Fala com o Jean, manda um direct para ele, né? Pergunta quais são os planos, o que ele tem para te oferecer. É claro que o Jean também vai te perguntar qual que é a sua empresa, né? O que vocês fazem, porque o Jean ele faz muitas perguntas e isso é bom, porque também ele vai querer entender do seu negócio. E além disso, nós dois somos pessoas muito acessíveis aqui no direct. O nosso objetivo é ajudar, crescer, contribuir, porque sempre a gente tem pessoas que também nos ajudam, né? Eu e o Jean, toda vez que a gente conversa, é claro, tem que entrar vendas, né? Porque com certeza, né? Não tem como. Então, assim, ele me ensina muito também. Então, eu acho que essa dica aí para quem está começando agora é muito legal, tá? Eu gosto bastante também. Eu queria abrir para perguntas agora. A gente está aí com uns 15 minutinhos ainda, depois a gente pode voltar para a nossa finalização. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aqui nos comentários para a gente responder para vocês. Enquanto vocês estão colocando aqui, não tenha medo também, gente, talvez de se você tiver que mandar pessoas embora da sua equipe. Eu tô falando de coisas que eu tinha muito medo de fazer quando eu comecei. E hoje eu não tenho mais. E eu sei que quando a gente fala isso, tem pessoas aí do outro lado que talvez estejam sentindo essas dores, né? O que a pessoa vai pensar de mim? Não importa o que a pessoa pensa, se você deu chance, se você deu oportunidade, se você só não, né? Como que Jean, a questão lá do delegar, que eu achei, não largou, mas delegou, e a pessoa não tá dando retorno, você precisa colocar pessoas no seu time que sejam como você. Você é merecedor disso, de ter um time à sua altura, né? Afinal de contas, você tá aqui nessa live
você teve um dia cheio de coisas, você deve estar cansado, mas você está aqui aprendendo. Então você não pode querer menos que isso, né, Jean, no seu time. Com certeza. Eu costumo dizer, tá, que primeiro ponto que você precisa saber, você tem que ter um processo seletivo muito, muito bom. Como assim um processo seletivo bom? Inclusive, para quem não conhece, eu recomendo que você utilize a metodologia DISC para contratar. Então, coloque ela no processo de contratação, tá? O que é esse DISC? O DISC ele foi criado, no caso, inclusive foi o criador da Mulher Maravilha, tá? Para quem não sabe. E o DISC, basicamente, ele separa as pessoas em 4 categorias, vamos dizer assim. Dominante é aquele cara que toma decisões mais racionais e rápidas, mas você é foco em resultado total, né, Maia? Também, ó, coloca a mão aí para cima. Existem os influentes, que eles são mais emocionais, persuasivos, comunicativos, também tomam decisões rápidas, só que mais emocionais. Existem os estáveis, que são aquelas pessoas mais calmas, elas buscam a segurança, então elas tomam decisões também emocionais, só que mais devagar, porque ela precisa confiar em você. E existem as pessoas conformes, que são aquelas pessoas muito precisas, detalhistas, que gostam de olhar para aquele detalhezinho, ela quer saber todo o teu portfólio antes de fazer uma compra, por exemplo. Então ela toma uma decisão racional e demorada, porque ela tem que olhar muita coisa. Gia, para vendas, qual o perfil que você recomenda? Dominante e influente. Por quê? Foco em resultado e pessoas. Você precisa que o teu vendedor goste de falar com pessoas, mas que ele também goste de meta, que ele goste de pressão. Por quê? Porque senão provavelmente ele não vai aguentar esse mundo que é vendas. Tá? Então eu recomendo colocar isso nesse processo de contratação. E depois que você contratar certo, é o quê? É treinar a pessoa. Beleza, treinei, ela já sabe o que fazer. Aí você acompanha. Primeiro você faz esse acompanhamento no sentido de, olha, fez errado aqui, fulano, dá aquele feedback para ela ao vivo mesmo, sem papel nem nada. Ela não aprendeu, ela errou a mesma coisa, feedback por escrito. Beleza, continuou errando, advertência. Continua errando a mesma coisa, eu não estou falando de erros diferentes, tá? Continua errando a mesma coisa, suspensão. Não deu certo, ele errou a mesma coisa, ainda está insistindo, gente. Você tem que saber que, na verdade, não é você que tem que estar demitindo ela. Ela já se demitiu. Você contratou certo, você treinou, você deu feedback, você deu chance. Se ela não fez, mesmo depois de tudo isso, ela não vai ir. Você aí tem que valorizar o teu time. Porque ela não estar dando resultado significa que você não está contratando outras pessoas e que as pessoas que estão ali, que dependem daquilo, que estão se prejudicando. Então são mais vidas que estão sendo prejudicadas porque você não está talvez tomando essa decisão de tirar essa pessoa que às vezes não quer estar ali mesmo e que talvez ela fique muito mais feliz fora em outra empresa. Porque se ela não está seguindo a tua orientação, provavelmente ela não faz parte da cultura que você gostaria. Sensacional. Gente, ó, para vocês entenderem também, eu e o Jean, nós somos trainees comportamentais. Então, assim, você quer aplicar isso no seu time? O Jean pode, né? Porque aqui eu falo assim, cada um se conecta com quem, né, bateu o coração. Então, assim, o Jean, você pode chamar ele no direct, você que tem uma empresa, quer aplicar para o seu time, o Jean pode fazer isso por você. Eu também posso fazer isso por você, porque assim, ó, o DISC muda a nossa vida no setor comercial, tá? Eu fui aprender isso porque eu precisava aprender mais sobre o time que eu estava trabalhando. E os meus resultados, porque primeiro eu mudei, quando eu entendi o que era o meu dominante com o meu influentezão. Gente, o meu dominante, para vocês começarem a pesquisar, entender um pouquinho, quando você for pesquisar ou até fazer o curso, enfim, eu sou dominante, tipo, mais de 90%, cara. Então, pensa isso. Eu, às vezes, igual um trator, entendeu? Nas pessoas. Tu não fez? Hoje, eu consigo equilibrar, porque com esse curso eu percebi o que eu precisava ajustar primeiro em mim para eu ter uma comunicação efetiva com o meu time. Para depois sair para fora e ter uma comunicação efetiva fora. Então, você está com um problema de relacionamento no seu time, eu e o Jean, nós podemos te ajudar, tá? Você está aqui conectado com a gente, conhece o nosso Instagram e, assim, aplique essa ferramenta na sua equipe. Não importa se é uma pessoa, se é 10, aplica. Isso vai trazer clareza para você. Das pessoas que você tem que talvez deixar aí,
porque ali não é o melhor lugar para ela naquele momento, e vai te dar clareza de pessoas que você vai ter que contratar, que você precisa. Uhum. E eu acho que é isso, né, Jean? Ter a clareza de quem você quer, e o Disque dá Com muita certeza. clareza, muita clareza. Ó, inclusive, aconteceu algo muito parecido comigo em um cliente de Curitiba. Eu cheguei lá e depois que eu apliquei o Disque, ele tinha 3 pessoas no comercial. Um era estável puro, outro era influente estável e a outra era conforme puro. Ele tava com uma bomba na mão, né? Comercialmente falando. Comercialmente falando. E o que aconteceu lá, Mari? Depois, a menina que era conforme, depois que a gente identificou, eu falei, olha, eu recomendo ela nessa posição aqui. A gente trocou ela de posição. Cara, ela chegou, ela estava ganhando menos, porque ela não tinha mais comissão, ela só ficou com fixo, mas ela chegava feliz, a produtividade dela, nossa, dobrou. Dobrou. Por quê? Porque a gente tirou ela de uma posição comercial, ela não gosta de falar com gente. O conforme puro, ele gosta de ficar no computador. Então a gente colocou uma planilha na frente dela e ela começou a fazer toda a parte de ajuste e tudo mais. A produtividade dela mudou completamente. Tá? Então isso vai acontecer com as pessoas quando elas estão no lugar certo. Sim. Por isso que é importante você entender o perfil do teu vendedor, porque pode ser que ele esteja flexibilizando tanto para ele ser aquilo que você quer que você quer que ele seja, que ele esteja infeliz naquele momento, e essa infelicidade não é congruente e provavelmente ela não vai se sustentar por muito tempo. Então você vai ter um vendedor que talvez ele bate a meta por um mês, por 2 meses, mas depois não aguenta mais, e ou ele pede para sair, ou você vai ser obrigado a sair com ele, porque ele vai parar de ter resultado. Ai, gente, que sensacional, hein, meu amigo? Gente, vocês estão gostando da conversa? Desculpa. Eu tô achando incrível, sensacional. Tem alguma pergunta, gente, aqui para nós? A gente já tá chegando, faltam 7 minutos para encerrar a live. Tem alguma pergunta? Ah, o John fez uma pergunta. John, eu vou responder como eu faço. O John perguntou, como fazer rapport? Se você tá falando com a pessoa no WhatsApp, no Insta, enfim. Eu, Mariana, John, eu insisto pelo menos um videozinho com o meu cliente, porque eu sou DI, eu preciso disso, entendeu? Porque aí quando eu me conecto com esse vídeo, eu sei que eu vou fazer a venda, entendeu? E assim, eu já vou com tudo preparado, gente. Nós vendedores, a gente tem que ser muito intencional. E a gente tem que entender que a venda intencional, você pode também ter coração, você pode sim se relacionar com ele, saber da vida dele pessoal, mas tem que ser intencional. Então, antes de qualquer reunião, seja ela por vídeo, seja presencial, eu vasculho a casa do cara. Pronto, vasculho a vida do cara. Agora contei meu segredo, né? A casa não, né? Mas assim, eu quero saber tudo da empresa, eu quero saber se eles estão fazendo, sabe, algum planejamento, eu quero saber se eles estão fazendo algum passo de expansão. Hoje mesmo eu estava lendo sobre um cliente que é a hora de eu ir. Por quê? Porque ele está em super expansão em Santa Catarina. E eu, Mariana, eu gosto de cliente grande, eu sou meia fominha. Eu prefiro fazer menos visitas e eu foco nos números maiores, mas para isso você tem que estudar muito e você tem que saber exatamente o que você vai levar para o cliente, porque senão você se frustra também no final. Tem que ser precisa. Bem legal isso que você comentou, porque eu também gosto muito de usar o WhatsApp e o Instagram para o quê? Para levar para o telefone. Para levar para a ligação, para levar para um vídeo, para levar para uma visita. Então eu gosto muito de usar essas informações. Cara, é sensacional usar o WhatsApp, gente. Então, usa para mandar depoimento para o teu cliente. Manda um vídeo de um outro cliente falando um depoimento para ele. E, obviamente, né, tem que ser um depoimento congruente. O cara tem que ter uma história parecida com o teu cliente, tem que ter uma dor parecida, por quê? Para ele se identificar. Comece a usar esses artifícios para que ele se conecte e para que ele entenda que você é a pessoa certa. Mas sempre utilize aquele argumento de fulano, qual que é o meu objetivo? Eu quero entender se e como eu posso te ajudar. Então, o que vai acontecer? Eu preciso entender exatamente se eu resolvo o teu problema. E se eu não resolver, eu vou te falar. Só que para isso, eu preciso falar contigo. Por WhatsApp é muito difícil eu identificar e eu não quero que você compre errado. Eu consigo fazer uma ligação para você? Ou eu consigo fazer uma visita para você?
esse argumento, de verdade, se o cliente estiver minimamente interessado, ele vai falar contigo e isso vai fazer com que você consiga fazer um rapport mais efetivo. Beleza, John? Bom. Tem um livro para nos indicar, meu amigo Jean? A gente já está chegando no finalzinho. Que livro você indicaria para as pessoas? Já tô aqui na mão. Esse daí, cara. Sensacional. Fala o nome dele. Tem outro aqui também. Só fala o nome dele, porque deixa eu pegar esses dois aqui. Tá, então esse aqui é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse aqui é sensacional. Ele fala muito, inclusive, de rapport, fala muito de você entender o cliente, de entender qual é o melhor assunto que o cliente quer, que ele gosta de falar para que você fale do mesmo assunto. Ele fala muito de elogio, inclusive também é uma ótima dica você elogiar o teu cliente, mas tem que ser sincero, tem que ser congruente. Então, isso aqui na verdade não é só para vendas não, gente. Vocês vão aprender... Não, é para tudo. Vocês vão aprender que o teu relacionamento às vezes está aqui, certo? E esse livro aqui é o Mindset. É um livro que fala muito de mentalidade. Qual é a mentalidade correta? Não também somente que o vendedor tem que ter, mas que as pessoas de sucesso têm para que elas vendam muito, para que elas tenham muito resultado. Tá? Então, eu recomendo muito esses dois livros aqui, que eu acho que vai ser sensacional para qualquer um aí que quiser entrar nessa área. Depois só faz uma gentileza para mim, bate foto das capinhas e manda, ou posta no teu stories e eu reposto no meu aqui, pode ser? Para o pessoal. Com certeza. E a minha dica para vocês é um livro que transformou minha vida e tem vendas e é também mentalidade, porque tudo começa na mente, a gente sabe, né, Jean? É O Monge e o Executivo. Esse é top também. Cara, esse livro, tipo, eu volto nele O Monge e o Executivo. Cara, você que é vendedor precisa ler esse livro, sensacional. É isso, né, meu amigo? Estamos já finalizando. É isso. Alguém tem alguma pergunta aí? Falta 2 minutinhos para a gente encerrar. John, obrigado você pelas perguntas incríveis, perguntas poderosas aí. Que bom que a gente conseguiu responder. Ai, Jean, eu acho que a gente tem que fazer mais live, hein? Gostei. Também, super produtiva. Inclusive, eu tinha várias coisas pensadas. Eu vou falar disso aqui e teve que ficar. Mas eu te falei, Jean, a gente fala demais, a gente é DI, querido, não vai dar tempo, não dá tempo, a gente, né, a gente sabe o que é o DI. Alguém tem alguma pergunta pra gente já ir finalizando? A Rivane entrou agora, oi Ri. Só falando pra vocês, vai ficar salvo aqui no meu IGTV esse vídeo completo, então aí você pode mandar para os seus contatos, para os seus amigos. E para você que está entrando aqui agora e que não sabe, isso também vai estar no meu Spotify. Eu tenho o meu pão de nosso de cada dia. Então o Jean vai estar essa semana nesse episódio, que aí agora eu já falei ao vivo, você não pode me dar não, né, amigo? Com certeza, já está completamente autorizado. Inclusive, Mari, se você conseguir baixar o vídeo, eu posto no meu IGTV também, para ele estar no meu canal aí, eu acho que vamos fazer assim, interessante. dá para baixar assim, eu tenho o meu digníssimo Fagner que me ajuda, e aí dá pra gente fazer isso sim. Gente, gratidão. Meu amigo, obrigado. Com certeza a gente tem que fazer isso mais vezes. Foi um papo muito... Eu me diverti, gostei muito. Eu aprendi muito também nessa noite, tá? Gente, obrigado vocês que estavam aqui. Sinceramente, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. E quinta-feira, às 19h30, teremos outra live aqui. Amigo, gratidão. Obrigado, tá? Obrigado você, Mari. Honra o teu convite. Fico muito feliz mesmo aí por você ter dado essa oportunidade para ser a primeira pessoa, inclusive, que eu faço live nesse meu Instagram que está em reconstrução, eu diria. Inclusive, vai ficar top. Então, muito obrigado. Inclusive, quem quiser me seguir também, @GiaBentes. Eu estou postando muito conteúdo de vendas. Eu tenho uma meta aí de postar um conteúdo por dia até o final do ano, tudo sobre vendas, porque está bem direcionado. Então, quem ama esse assunto, quem quer aprender um pouco comigo, me segue lá que eu tenho certeza que vai aprender, vai ter muitos insights. Então tá, gratidão. Obrigado, John. Eu também achei muito produtivo e a live vai encerrar agora 10 segundinhos, então eu já vou finalizar. Abraço, gente. Boa noite.
Tchau, tchau. Tchau. Tchau.